Vamos lá, continuando com a segunda parte da aula de biogeografia. Desculpa. Então, olha só. Evidências geológicas que confirmam a união entre América do Sul e África já estão bem estabelecidas. Tá? Isso já é um fato. Um exemplo é a presença dos crátons, ou cratões, formações de rochas muito antigas. Essas formações rochosas contínuas são encontradas em locais complementares no Brasil e na África. Na imagem estão sinalizadas as localizações das estruturas geológicas denominadas crátons, formadas antes da separação desses continentes e da abertura do Oceano Atlântico. Então tinha um riozinho aqui, né? Como se fosse um riozinho assim. E aí essas marcações aqui, ó, são marcações geológicas, ou seja, de rochas, que existem ainda hoje em dia, né, na África e na América do Sul. E se você encaixa o quebra-cabeça, dá pra ver que elas também se encaixam, né? Opa, aqui tem, aqui também tem e tal. Isso aqui são de rochas, né? Mas tem de fósseis também, como eu vou mostrar para vocês. Então, ó, curiosidade. Evidências paleontológicas também confirmam a união dos continentes sul-americanos e africano, com a presença em ambos os continentes de fósseis de mesossauros, aquele réptil que eu falei que viveu antes dos dinossauros. Uma espécie de lagarto que viveu há cerca de 300 milhões de anos. Esse animal não teria condições físicas de atravessar os 5.500 quilômetros do Oceano Atlântico. Tá? Ou seja, a distância que a gente tem hoje entre Brasil e África é de aproximadamente 5.500 quilômetros. Esse animal ele não conseguiria sair lá da África, ficar 5.500 quilômetros nadando para vir até aqui na América do Sul. Por que ele ia fazer isso? Não tinha uma explicação lógica. A única explicação é que os continentes eram bem próximos, bem unidos ali, e aí ele conseguia se deslocar ali. Foi por meio do estudo dos fósseis dessa espécie que os cientistas começaram a concluir que a África e a América do Sul já fizeram parte do mesmo continente. Além da presença de fósseis dos répteis mesossauros e Sinognathus, um outro réptil aqui, né? E da planta Glossopteris, essa planta aqui, ó, nos dois continentes. Investigações mostraram que o fóssil da espécie Cratonia cotyledon, encontrado no Brasil, é parente próximo da planta Tumboa, endêmica, ó, de países africanos e que não tem nenhum outro parente vivo no mundo. Tá? Então, além de rochas, de animais, fósseis de plantas também, porque existem fósseis de plantas, tá? Então, plantas que... como que uma planta... Por que existe um tipo de planta no sul da África e aqui no sul do Brasil? Por que só existe aqui, assim? A única explicação é que os continentes eram unidos e pela proximidade, aí elas conseguiam, né, porque a planta ela vai povoando ali a região onde ela está, né? Mas então, ó, é uma coisa bastante interessante, tá? E bastante recente, que eu vou mostrar para vocês agora. Olhem essa data aqui, ó. Dia 19 de maio de 2020. Hoje é dia 15 de junho. Tá? É desse ano, menos de um mês atrás. Ó, fóssil de mais de 280 milhões de anos é identificado no norte de Santa Catarina. Cara, é aqui, pertinho. Devido à seca, né, porque ali no final de maio ficou quase um mês sem chover, equipe localizou novas rochas e encontrou fóssil de réptil que viveu antes dos dinossauros, na região de Três Barras. É uma cidade aqui no norte de Santa Catarina. Pesquisadores da Universidade de Contestado, no norte de Santa Catarina, identificaram uma rocha com fósseis de uma espécie de réptil marinho, conhecido como mesossauro. A descoberta foi realizada no leito do Rio Negro, na cidade de Três Barras.
Então essa aqui é a imagem, né, computadorizada desse animal. O mesossauro viveram há cerca de 280 milhões de anos atrás. Ele tinha mais ou menos 1 metro, tá? Não era grande. E aí, ó, mesmo com a semelhança, isso aqui é da reportagem, tá? Entre os nomes, os mesossauros viveram bem antes dos dinossauros, como eu já tinha falado para vocês, né? E aqui está escrito errado, 230 a 65 bilhões de anos, não. A Terra tem 14 bilhões de anos. Né? Isso aqui é 230 a 65 milhões de anos. Quando esses répteis estavam vivos, a América do Sul ainda estava ligada à África, a Antártida, a Índia, a Austrália, formando o continente Gondwana, a parte sul da Pangeia. Esse texto aqui é da reportagem, tá? Então, ó, rochas foram encontradas no leito do Rio Negro, em 3 barras. Né? Então, esse daqui é ali no norte de Santa Catarina. E aí o fóssil foi encontrado aqui nessas rochas sedimentares. Vou dar o play aqui no vídeo para vocês assistirem. Bom, gente, nós estamos aqui nas margens do Rio Negro, no município de Três Barras, na divisa aqui com o estado do Paraná. E como efeito da grande seca que estamos vivenciando aqui no nosso estado, o rebaixamento, né, do nível de água dos rios e a exposição de rochas que ficaram por muito tempo recobertas pela água. Muitas dessas rochas, como é o caso aqui da onde que a gente está, são rochas que podem ser portadoras de fósseis. E a população local aqui identificou certas estruturas e essa informação acabou chegando para nós lá do Centro Paleontológico da Universidade do Contestado, e a gente reconheceu nessas rochas aqui várias estruturas que são referentes a fósseis de antigos répteis que viveram aqui na região aí, próximo aí a 280 milhões de anos. E que são muito interessantes para a ciência, que embora a gente esteja vivenciando esse período de seca, é uma possibilidade única para a ciência aí poder ter mais informações, dados aí com relação à história antiga aqui da região. Esses répteis, eles eram répteis aquáticos, né? Répteis marinhos, e que viviam no antigo golfo, né? Conhecido na paleontologia e na geologia como o Golfo Irati. Esses animais chegavam no máximo aí a em torno de 80 centímetros, até 1 metro de comprimento. Tinham membranas entre os dedos para facilitar o nado, se alimentavam de pequenos crustáceos da época, né? Um fóssil aí que a gente está falando de 280 milhões de anos, e o nome dele é mesossauro. Embora tenha esse nome, não tem nada a ver com dinossauros, né? Ele é muito mais antigo, até propriamente dito, que os dinossauros. Uma característica interessante desse fóssil, o mesossauro, é que ele é encontrado tanto aqui nas rochas do sul do Brasil, quanto também nas rochas da África do Sul, na formação White Hill. E a identificação da mesma espécie em horizontes sedimentares semelhantes, tanto aqui quanto lá, corroborou com as primeiras ideias acerca da deriva continental. Bacana, né, gente? Muito legal isso. Então, eu passei esse vídeo aí só pra gente, né, pra vocês verem um achado bem recente e que aconteceu aqui em Santa Catarina, olha só. Então a gente tem fósseis aqui em Santa Catarina também, tá?
Bom, o próximo assunto ali do livro é as placas tectônicas, né? Que ele explica um pouquinho como é que funciona. Vamos acelerar aqui para dar tempo de não ficar a aula muito longa. Então, apesar de reunir muitas evidências que comprovavam a teoria que propôs sobre a deriva continental, Wegener morreu sem saber como os continentes se movimentavam. Apenas anos mais tarde, desvendou-se que os continentes são partes de grandes placas da crosta terrestre, que é a litosfera. Aí eu trouxe essa imagem aqui para vocês lembrarem isso. Bom, então, os continentes são partes de grandes placas da crosta terrestre, que é a chamada litosfera, que se apoiam sobre o manto e se movem muito lentamente. Essas placas são chamadas de placas tectônicas. O manto aqui é uma outra camada que a gente tem embaixo aqui da nossa litosfera, tá? E que daí depois tem o magma. Então, a biosfera ela compreende a atmosfera, que é a camada de ar, a hidrosfera, que é a camada de águas, mares, oceanos, lagos, rios, tudo que é água é hidrosfera, e a litosfera, que é a camada de solo do planeta Terra, tá? E aí vai até uns 70 km de profundidade isso aqui. Então as placas tectônicas elas fazem parte aqui da litosfera, né? Que são as camadas que se movem. Então as placas tectônicas se deslocam devido à movimentação do magma no manto. Tá? Então a gente tem aqui o manto, essa camadona aqui assim, e o magma está aqui, né? O magma são rochas derretidas, porque a temperatura aqui é muito alta. Né? Ó, camada logo abaixo da crosta terrestre, o manto, né? O magma é constituído por rochas derretidas, porque a temperatura é muito alta, 5.000 graus, alguma coisa assim, que se encontram em altíssimas temperaturas. Entretanto, dependendo da sua localização, o manto apresenta camadas mais quentes e mais frias, entre aspas. Essas diferenças de temperatura fazem com que o manto se movimente no interior da Terra. Então, aqui ó, o magma frio ele desce, o magma quente ele sobe. Isso, quando vocês estiverem estudando física e química, vocês vão entender também, tá? Ar quente sobe, ar frio desce. É por isso que tem os balões de ar. Como que a gente enche o balão, né? Aqueles balões de ar? Tem que ser com ar quente, porque o ar quente ele vai subir, o ar frio vai descer. E essa é uma outra explicação também porque que ar condicionado, para deixar o ambiente mais frio, tem que ser instalado em cima, tá? Perto do teto, porque o ar frio ele desce. Então o ar condicionado instalado em cima, ele joga o ar assim, por todo o ambiente e o ar frio vai cair. Se o ar condicionado for instalado embaixo, esse ar frio só vai ficar embaixo aqui, ó, no ambiente, aqui no seu quarto. Ele não vai subir, tá? Então, ó, o magma frio ele desce, o magma quente ele sobe. Okay, ó. Essas diferenças de temperaturas fazem com que o manto se movimente no interior da Terra. Porque aí o manto frio ele vai ficar descendo e aí cria essas convecções aqui, ó. Então, ó, as setinhas aqui, ó. O mais frio desce, né? Aqui ele desce, quando ele está aqui. Quando ele chegar mais próximo do núcleo, ele vai começar a esquentar, a aquecer. E aí quando ele esquenta, ele vai começar a subir, tá? Criando essas correntes de convecção, criando essas movimentações. Então, essas diferenças de temperatura fazem com que o manto se movimente no interior da Terra. Assim, o magma mais quente, que está próximo ao núcleo, quanto mais próximo ao núcleo, mais quente está. Sobe, empurrando para baixo o magma mais frio, que esquenta e sobe novamente. Esse movimento cíclico, tá vendo? Porque são círculos, né? Ou ciclo. Esse movimento cíclico do magma é chamado de corrente de convecção. Tá? Então isso aqui não para, isso aqui é constante. Quando a gente vai aquecer a água na panela ou numa chaleira, acontece a mesma coisa. A camada de água que está mais embaixo, mais próxima do fogo, ela começa a esquentar antes, tá? E aí essa água ela vai começar a fazer esse movimento igual o que o magma faz. Vai começar a subir. Quando essa água mais quente começa a subir, a água mais fria começa a descer. É assim que acontece o aquecimento de, por exemplo, uma chaleira, tá? Para esquentar a água. Então, ó,
As correntes de convecção forçam as placas tectônicas a se movimentarem. Então essa movimentação do magma cíclica vai acabar empurrando as placas tectônicas. Como as placas se deslocam, aproximando-se ou afastando-se uma das outras, elas podem colidir e desencadear abalos sísmicos, que são os terremotos, tá? E consequentemente alguns tsunamis também, se isso acontecer no mar. O que fazem também a movimentação dessas placas tectônicas? Formam cadeias de montanhas, originam vulcões e etc., principalmente nas regiões próximas aos limites entre as placas. Então, observe no mapa a seguir as principais placas tectônicas e os limites entre elas. As setas indicam as direções predominantes do lento movimento que realizam. Então, vamos analisar aqui o Brasil, aqui a América do Sul, por exemplo, né? Então, a gente está aqui na chamada placa sul-americana, tá? Aqui é a divisão entre a placa sul-americana, esse traço vermelho, com a placa africana, tá? E olha o sentido das setas, elas estão se afastando umas das outras, ok? Aí aqui, ó, se a gente for olhar a parte aqui do oeste do continente sul-americano, tem uma outra placa aqui, ó, que é chamada de placa de Nazca. E olha o sentido aqui das setas. A placa sul-americana e a placa de Nazca, elas estão indo no sentido de se chocarem umas com as outras. É por causa disso que aqui no Chile a gente tem os Andes, que é uma cadeia de montanha bastante alta. E é por isso que aqui no Chile também a gente tem terremoto, tá? Porque as placas estão se chocando ali. Quando elas se chocam, elas fazem... O resultado é terremoto. E também esse é um do motivo o porquê aqui no Brasil a gente não tem muito terremoto. A gente até tem terremoto, mas é bem fraquinho, assim, nem dá para sentir. Porque a gente não está próximo da placa, da borda da placa tectônica, tá? A gente está distante. Então, ó, o Brasil está localizado no centro da placa sul-americana, por isso não há vulcões no Brasil. E apesar de existirem terremotos eventuais, eles geralmente são de baixa intensidade. Já o Chile se encontra próximo da junção da placa sul-americana com a placa de Nazca, como eu estava explicando para vocês agora. Assim, no Chile, terremotos de altas magnitudes são mais frequentes e existem vulcões ativos nesse país. Alta magnitude aqui quer dizer alta intensidade, tá? Forte, violento. No Japão, país localizado entre 3 placas tectônicas, os terremotos são comuns e de altas magnitudes, ou seja, intensidade. Só em 2017 o Japão registrou mais de 2.000 terremotos. Além disso, há muitos vulcões em atividade nessa região. Normalmente os vulcões eles se encontram também onde essas placas se juntam, né? Por exemplo, olha só, a placa sul-americana e a placa africana. A gente tem vulcão submarino. Existe vulcão submarino, tá? Mas olha onde, aqui na América do Sul, onde que vai ter mais vulcão. No sul da América do Sul, né? No Chile, na Argentina. E aqui também na região do Chile, ó, na região dos Andes, do Peru, aqui, ó. Por causa que essas duas placas tectônicas ali, a placa de Nazca e a placa sul-americana, elas se encontram. Quando elas ficam se chocando, aí elas vão começar a formar montanhas, tá? E vulcões. E ele falou do Japão, né? O Japão está mais ou menos aqui, ó. Então, tem a placa eurasiana, a placa do Pacífico, que é essa aqui, essa parte, e essa outra aqui, ó, a placa filipina, tá? Então, 3 placas tectônicas se encontram. Muita atividade ocorre aqui, né? Atividade das placas tectônicas, da movimentação delas. Então, tem bastante vulcão e bastante terremoto aqui também, tá? Então, só para lembrar, no material de apoio você encontra um quebra-cabeça das placas tectônicas para montar. Divirta-se, beleza? Falou, gente. Até a próxima aula.